Bem-vindos ao podcast de História da Arte, gravados por André Moreno e Emily Borgani. Vamos falar um pouco sobre o surrealismo. Para começar a entender o surrealismo, precisamos primeiro analisar o contexto artístico que antecedeu o movimento, o dadaísmo. Falando um pouco sobre o Dada, o movimento surgiu no início do século XX em Zurique, Suíça, com o propósito de largar a racionalidade da arte, focando principalmente na espontaneidade e no automatismo psíquico, defendendo sempre a negação contra a cultura, as regras, as tradições e a própria arte, por exemplo. Essa forte negação acabou sendo aplicada demasiadamente, resultando na desaprovação até do próprio movimento. Em outras palavras, o dadaísta acabou negando até a si mesmo. Toda essa censura viciosa criou um ciclo que precisava ser quebrado. Isso foi sentido principalmente na França, por um grupo de jovens conduzidos por André Breton, escritor e poeta, inicialmente membro do Dada e líder do movimento surrealista. Em 1921, Breton deu fim ao dadaísmo ao colocar em prática um conjunto de eventos desmoralizadoras. O evento que realmente marcou o final do movimento foi o discurso de um de seus participantes, Tristan Tzara, no qual ele afirma que o dadaísmo, como tudo na vida, era inútil. Pode-se dizer que o surrealismo foi até um substituto do Dada. Em alguns aspectos, podemos assemelhar os dois movimentos. A burguesia continuou como inimigo e as formas tradicionais da arte ainda eram atacadas com atitudes rebeldes. A grande diferença entre eles se encontra na formulação de teorias e princípios, em vez do anarquismo dadaísta. Alguns artistas que eram associados ao Dada também aderiram ao novo movimento, como Hans Arp, o Max Ernst e o Man Ray. O surrealismo precisou de cerca de 2 anos para realmente se firmar. Esses anos de 1922 a 1924 ficou conhecido como a período des Sommeils. O período foi usado por alguns futuros surrealistas para explorar o automatismo e o mundo dos sonhos. Mas o período ficou marcado pelo uso de hipnotismo e drogas, tópicos que seriam ignorados e abandonados futuramente por Breton devido à série de incidentes causados pelos seus usos, como a tentativa de suicídio coletivo de um grupo durante um transe hipnótico. Em 1924, se inicia o surrealismo. Foi o ano em que se estabeleceu o Centro de Pesquisas Surrealistas e que foi publicado o Manifesto Surrealista de Breton. O movimento conquistou cada vez mais escritores e artistas plásticos jovens, como Antonin Artaud, que futuramente iria fundar o Teatro Alfred Jarry. A publicação do Manifesto Surrealista trouxe resquícios de teses psicanalíticas de Freud, no qual Breton afirma futuramente que foi a origem de seu interesse pelo automatismo. O manifesto analisou aquilo que era e o que não era lógico. Ele rompeu com a compreensão racional, derrubando as barreiras entre sonho e realidade. Permitiu uma maior liberdade criativa com mais chances de experimentalismo, e tinha como prioridade a força criadora humana e a busca do aprofundamento do inconsciente. O manifesto, mesmo que fosse a culminação de 2 anos precedentes, trouxe algo completamente inovador. O automatismo foi extremamente presente no surrealismo. É um método de fazer arte na qual o artista foca no inconsciente, suprimindo o controle consciente sobre o processo de produção. Os surrealistas acreditavam que esse método iria revelar a verdadeira natureza individual de quem o praticasse. Isso porque era a melhor maneira de alcançar e desvendar o inconsciente. É um dos motivos da admiração dos sonhos no manifesto. Os surrealistas viam a imaginação em seu estado primitivo e uma expressão pura do maravilhoso nos sonhos. O surrealismo abrangeu diversos ramos da arte, como a pintura, o cinema e a literatura. As artes plásticas podem ser consideradas auxiliares do movimento pelo fato de serem a principal porta de entrada do público nesse mundo da arte. Quanto à arte surrealista, podem ser feitas algumas observações. Pierre Naville, um dos primeiros editores de La Révolution surréaliste, cita que é impossível existir uma pintura surrealista. Isso porque tanto as linhas do lápis, consignadas ao acaso do gesto, quanto a reprodução pictórica de imagens oníricas ou as fantasias imaginativas não podem ser descritas.
Ao longo do movimento surrealista, novas técnicas artísticas foram desenvolvidas. Uma dessas técnicas foi a frotagem. Ela foi criada pelo artista Max Ernst e consistia em esfregar um lápis em uma folha colocada sobre um objeto, obtendo uma impressão da forma e textura desse objeto. O desenho gerado poderia ser então o resultado final da obra ou usado como base para ser incrementado e aperfeiçoado. Ele utilizou a técnica em vários de seus trabalhos, como na obra Hábito das Folhas, de 1926. Além desta, surgiu a decocomania, que foi uma técnica criada por Oscar Domingues, na qual tinta era espalhada em uma folha, e outra folha era colocada por cima da primeira, sendo levemente comprimida e retirada antes que a tinta secasse. A imagem formada seria então a base da pintura acabada. Os artistas Juan Miró e André Masson, que vieram a ser grandes nomes do surrealismo, conhecidos por obras como O Carnaval do Arlequim e A Metamorfose dos Amantes, utilizaram do automatismo como um caminho para a sua ingressão no surrealismo. Automatismo que, para André Breton, era uma forma de substituir a realidade externa pela realidade psíquica, já que uma obra não poderia ser surrealista se o artista não explorasse e expusesse seu campo psicológico por completo, com o inconsciente superando o consciente, como ele mesmo afirmou em Gênese Artística e Perspectiva do Surrealismo. Porém, diferente do Miró, que mergulhou no automatismo e produziu obras como O Nascimento do Mundo, o pintor André Masson abandonou esse método artístico em 1929. A pintura onírica foi uma categoria artística dentro do surrealismo que, diferente do automatismo, era mais consciente, trazendo a justaposição de realidades distintas de uma forma realista, com a utilização de imagens que seriam reconhecíveis para o espectador, porém que ainda teriam pouca relação, gerando uma combinação irracional e ilusionística, assim como acontecia no mundo dos sonhos. Um exemplo é a obra Invenção Coletiva de René Magritte, que apresenta uma criatura metade humana e metade peixe, unindo essas duas realidades distintas do ser humano e do animal em uma única coisa, criando então uma figura irracional. Um pintor que abusava da linguagem onírica em suas telas era Salvador Dalí. Dalí se juntou ao surrealismo por volta de 1929, próximo à publicação do segundo Manifesto Surrealista, e tornou-se um grande nome no movimento. Responsável por grandes obras como A Persistência da Memória, exposta atualmente no Museu de Arte Moderna em Nova York, e O Sono, ele criava uma grande conexão entre suas obras e seu estado psicológico, trazendo uma objetividade imagética, ainda que não racional, em suas telas. Além da pintura, ele trabalhou no teatro, no cinema com o filme Cão Andaluz e na moda, trabalhando com a estilista Elsa Schiaparelli. Devido à sua posição contraditória em relação ao engajamento político do grupo surrealista, Dalí foi expulso do movimento em 1936. Outro grande nome do surrealismo foi René Magritte. Ele foi responsável pelas obras O Filho do Homem, Traição das Imagens e Os Amantes, que carregam sucesso até os dias de hoje. Suas obras oníricas e metafóricas geram no espectador questionamentos acerca dos ideais do mundo. Em 1938, aconteceu em Paris a Exposição Internacional do Surrealismo, que teve a presença de obras de Duchamp, Salvador Dalí, Max Ernst, André Masson e Man Ray, e marcou o apogeu do surrealismo pouco antes da Segunda Guerra, que, quando se iniciou, em 1939, enfraqueceu o movimento, que deixou de ser dominante no cenário artístico, plantando sementes em outros movimentos como expressionismo e arte pop. O surrealismo ainda se manteve presente até a morte de seu criador, André Breton, em 1966.